Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca do profeta Jonas, que é o livro profético mais diferente de todos, porque na verdade ele é uma história, assim como nós temos o livro de Ruth e o livro de Esther. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. O profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viessem a se arrepender. Aqui está o principal objetivo do livro do profeta Jonas. Nínive era a capital do reino da Síria, na antiga Mesopotâmia. Atualmente, ela encontra-se no norte do Iraque. Vamos aqui esclarecer, mais especificamente, Nínive foi a última capital do reino da Síria, ou do Império da Assíria, e aonde era a Síria, hoje é o norte do Iraque. Não é que Nínive ainda esteja de pé, não. Era uma cidade de muitas imoralidades e exploração de pessoas com trabalho escravo, além do estilo de vida violento, cruel e desumano. Como nós encontramos em Naum 3:1, que é um livro que vamos estudar depois, e que traz toda uma condenação tácita aos assírios. Nesse cenário, onde todo tipo de barbaridade imperava, somado ao forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém, Deus envia o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Vamos lembrar que, apesar de estar mencionando aqui Jerusalém, Jerusalém fica no sul, e aqui Jonas ele está relacionado ao reino do norte, com a capital Samaria. Os primeiros capítulos de Amós, os escritos de Joel, Obadias, Naum e Abacuque, e numerosos textos proféticos nos põem em contato com sérias ameaças contra países estrangeiros. Entre tantas profecias contra nações determinadas ou contra nações em geral, encontramos Jonas, que traz uma mensagem de misericórdia para Nínive. Então, ao contrário dos outros livros proféticos, o que o livro do profeta Jonas salienta é que há uma mensagem de juízo, mas que diante do arrependimento sincero, essa mensagem de juízo ou a sentença ela é revertida, mostrando que Deus é um Deus misericordioso. Na escolha dessas cidades está a chave para compreender a mensagem do livro. Nínive, capital do Império Assírio a partir de Senaqueribe, porque existiram outras capitais. Nínive é a última antes da queda. Havia permanecido na consciência de Israel como símbolo do imperialismo, da mais cruel agressividade contra o povo de Deus e contra todos os povos em geral. Dois povos são notórios na antiguidade pela sua crueldade: os assírios e depois os romanos. Os assírios, eles eram extremamente cruéis porque eles, por exemplo, obrigavam as suas vítimas a beber chumbo derretido, eles tiravam a pele das pessoas, deixando expostas. Então, era um povo extremamente cruel. Não representava o mundo pagão como tal, mas os opressores de todos os tempos. A eles, Jonas deve dirigir-se para exortá-los à conversão, e a eles Deus concede seu perdão. O livro de Jonas aparece no cânon hebraico entre o de Obadias e o de Miqueias. Lembre daquilo que nós falamos anteriormente, que dentro do livro dos 12, ou dentro dos 12 profetas menores, nós podemos ir analisando de 3 em 3. Isso significa que os judeus o consideraram um profeta do século VIII a.C., provavelmente o mesmo do qual fala 2 Reis 14:25. Aqui em 2 Reis 14:25 fala de um Jonas, também filho de Amitai. Como é pouco provável duas pessoas diferentes com o mesmo nome de pai,
a alusão seria ao mesmo profeta. E aqui vamos fazer a descrição completa do versículo. Restabeleceu ele, fazendo uma menção a Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. A dependência literária em relação a Joel e Jeremias e a temática nos incentiva a situar esta obra durante o período pós-exílico. Ou seja, não seria, caso se trate do mesmo profeta, porque alguns vão duvidar se realmente é o mesmo profeta, mas caso se trate do mesmo profeta, então não é o próprio Jonas quem escreveu, mas um outro que escreveu acerca dele tempos depois, no período do pós-exílio. Uma datação mais exata é difícil. Alguns autores a datam no século V a.C., considerando a obra uma reação contra o nacionalismo exagerado de Esdras e Neemias. O que quer dizer aqui? Esdras e Neemias, pensando na pureza do povo de Deus, fez de maneira extremada uma separação dos povos gentios. No entretanto, Deus quer alcançar esses povos também. Por isso, o livro de Jonas, junto com o livro de Ruth, apresenta essa mensagem da possibilidade de povos ou odiados, ou povos que estavam excluídos da Assembleia. Um povo odiado era o assírio, e um povo excluído da Assembleia, os moabitas, que aparece lá no livro de Ruth. Mas ambos os livros mostram isso, como Deus quer alcançar todos os povos, independente de sua origem, independente de sua situação. Desde que eles se arrependam, que eles abracem o Deus de Israel, eles são recebidos. Outros a situam mais tarde, aduzindo que os elementos folclóricos autóctones utilizados pelo autor seriam melhor conhecidos depois da campanha de Alexandre Magno do que antes dela. Final do século IV a.C., ou seja, para Sicre Dias, que é de onde eu estou tirando esse comentário, tudo que está sendo mencionado acerca dos assírios, na verdade, está sendo mencionado acerca dos gregos, a época da conquista de Alexandre Magno. Em todo caso, a redação ocorreu antes de 200 a.C., já que nesse tempo fazia parte dos 12, ou seja, do livro dos 12. Agora é interessante ver aqui uma coisa que não é comum na Bíblia, essa questão da divisão dos capítulos. Tanto Jonas, como coincidentemente também o livro de Ruth, os 4 capítulos estão bem delineados, cada capítulo correspondendo a uma parte específica do livro. Então, no caso aqui do livro do profeta Jonas, o primeiro capítulo se ocupa da primeira chamada de Jonas, em que se declara um juízo divino a Nínive. Depois, no capítulo 2, nós temos um salmo de louvor de Jonas a Deus. Sim, existem salmos fora do livro dos Salmos. Esse é um. Temos também Isaías 12, Abacuque 3. Então, existem sim salmos fora do livro dos Salmos, dentro da Bíblia. O capítulo 3, segunda chamada de Jonas, perdão divino a Nínive. E o capítulo 4, resposta divina a Jonas. Observem como o capítulo 1 corresponde ao capítulo 3 e o capítulo 2 corresponde ao 4. Tanto Ruth quanto o livro de Jonas são exemplos sublimes de análise narrativa. Subtópico 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Jonas significa pomba. Isso pode ser uma analogia de sua missão como mensageiro, da mesma forma como esse animal era usado em épocas remotas para levar mensagens entre pessoas em terras distantes. Jonas era filho de Amitai e natural de uma pequena vila de Gat-Efer, ou Gad-Efer, no distrito de Zebulon. Detalhe que essa menção de Gat-Efer é somente lá em 2 Reis, não aparece aqui no livro do profeta Jonas. Essa área era conhecida pela pluralidade de povos e suas diversidades culturais e religiosas. Segundo alguns estudiosos,
estar familiarizado com costumes pagãos e tão avesso aos costumes de seu povo, teria sido uma estratégia divina para enviar Jonas à cidade de Nínive como seu mensageiro. Jonas, filho de Amitai, foi o destinatário designado da revelação de Deus. Pouco se sabe sobre Jonas fora deste livro. A única designação, lá em 2 Reis 14, 25, nos dá apenas um panorama geral para seu ministério. Nada se sabe sobre seu pai Amitai, por exemplo. Embora alguns tenham visto grande relevância no significado de Amitai, no hebraico quer dizer verdade ou verdadeiro ou fidedigno, e no nome Jonas, que quer dizer pomba, devemos ter cuidado para não interpretar de uma maneira que vá além da intenção óbvia do livro. Apesar dessa observação do Smith e do Page, que fizeram esse comentário aqui, todos os nomes, se eles têm um significado, esse significado, ele sempre evoca uma mensagem. Dizer que ele é filho da verdade significa que ele está para dizer uma grande verdade. Jonas, se referindo à pomba no sentido de ser um mensageiro. Como filho da verdade, ele quer dizer o seguinte, que ele vai, através do seu ministério, provar que os gentios, que os povos pagãos, mesmo os mais odiados como os assírios, podem sim ser alcançados pela palavra de Deus. 1.2. A mensagem do profeta. A mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória. Ele deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus como resultado de suas ações pecaminosas e perversas. Na fala do profeta, há um tempo determinado por Deus para que a cidade de Nínive fosse destruída, como está lá em 3:4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Uma mensagem breve, simples e objetiva. Uma mensagem sem rodeios, justificativas ou exceções, possivelmente tenha sido essa a fórmula que a tornou tão eficaz. Os dias de Jeroboão II tornaram-se dias de grande prosperidade e orgulho nacional. Quando nós estudamos acerca do profeta Oséias, nós falamos acerca desse contexto do reinado de Jeroboão II. Tanto Oséias quanto Amós haviam atacado Jeroboão II a Israel com oráculos de desgraça pelo sincretismo religioso e injustiça social que acompanharam aquele período de prosperidade. Mas de Jonas, talvez nenhuma crítica desse tipo tenha sido ouvida. Pelo menos é o que se infere lá de 2 Reis 14, 25. Vamos lembrar que durante o reinado de Jeroboão II, Israel alcançou um nível de prosperidade que, dentro da Bíblia, só era comparável à época de Salomão. Mas, espiritualmente, eles estavam no período mais baixo. Assim, embora a inferência seja baseada em um argumento do silêncio e, portanto, seja especulativa, pode-se perguntar se Jonas não era mais ou menos um profeta legalista em Israel, ou um profeta ultranacionalista, como será depois Naum, quando nós vamos estudar. Ou seja, ao anunciar seus planos de abençoar uma nação heterodoxa e desobediente durante o reinado de Jeroboão, Deus parece ter escolhido um profeta nacionalista do norte que não adotou nenhuma postura crítica em relação às políticas e práticas da monarquia, pelo menos até onde podemos saber. O contexto de 2 Reis 14, do 23 ao 29, não é acrítico de Jeroboão II, mas certamente não é crítico de Jonas, que é chamado de servo de Adonai ou servo do Senhor. Como podemos entender 2 Reis 14, 25? Deus, ele pode conceder prosperidade financeira e o reino pode conseguir a prosperidade financeira devido aos seus esforços. É o que Deus está anunciando aqui através de Jonas lá em 2 Reis 14, 25. Mas não significa que eles estão sendo abençoados devido à conduta deles. Muito pelo contrário. Pela conduta deles, eles não mereciam aquilo. E Deus, nesse caso, abençoou ou permitiu que fossem abençoados para que eles pudessem se envergonhar, para que eles pudessem entender que tudo aquilo estava sendo proporcionado por Deus e não por Baal. Lembre que nós falamos acerca de Oséias. 1.3.
a resistência de Jonas ao chamado. Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Humanamente falando, não é difícil entender porque essa não foi uma tarefa fácil de cumprir. Assim como Oséias e outros profetas, Jonas também teve uma missão desafiadora. O primeiro ponto que muitos salientam era o receio, porque os assírios eles eram extremamente cruéis. Então Jonas sabia o que estava lhe aguardando. Ele precisava ir ao território inimigo e pregar uma mensagem de destruição a um povo poderoso e violento. Violentíssimo, podemos completar. Como já dito anteriormente, a truculência daquele povo era o que os mantinha no poder e no domínio de outras nações. O medo e a barbárie eram as ferramentas de dominação dos assírios. Como enfrentar esse povo em seu território e ainda com uma mensagem que anunciava o seu extermínio? Aí eu pego outro comentário aqui sobre a fuga de Jonas. A reação de Jonas é imediata. O verbo inicial, ele se levantou, corresponde ao imperativo inicial da ordem divina. Entretanto, as palavras seguintes revelam de modo impressionante que Jonas, na verdade, não tem nenhuma intenção de obedecer às instruções de Deus. Aí vamos salientar que, além do medo dos assírios, que não era pouca coisa, Jonas também estaria com receio de que acontecesse exatamente o que vai acontecer, que o povo se arrependesse e acabasse recebendo o perdão divino. Então, Jonas, na verdade, ele não queria que houvesse o perdão para um povo que no passado foi tão cruel. Convocado para ir em direção ao Oriente, ele prefere fugir na direção oposta. O destino de sua escolha é a cidade de Tarsis, localizada provavelmente no sudoeste da Espanha, que naquela época era a região mais afastada como quem vai em direção ao oeste. Mediante o desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elaborou um plano para que pudesse se eximir, evitando um confronto com o Senhor. Em sua limitação, julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. A fuga para um lugar longe de toda aquela missão impossível aos seus olhos foi um ingênuo plano do profeta. 2.1 Jonas e o grande peixe. O fato de algumas traduções do texto bíblico usarem a palavra baleia, ao invés de grande peixe, como em outras traduções, tem sido motivo de grandes discussões, erros e muito ceticismo entre as pessoas. Eles até chacota. De acordo com alguns dicionários gregos, aliás, na verdade, todos os dicionários, a palavra grega subjacente, que é traduzida como baleia, é a palavra ketos, e é definida amplamente como uma grande criatura marinha, monstro marinho ou peixe enorme. A confusão se deve à tradução de Mateus 12,40 e não lá em Jonas, porque Mateus 12,40, citando o texto de Jonas, lá na Almeida Corrigida, traduziu ketos por baleia, de acordo com o texto grego da Septuaginta de Jonas 2,1. Ou seja, lá em Jonas, na Septuaginta, também vai aparecer ketos, que deu origem à palavra portuguesa cetáceo, grupo ao qual pertence a baleia. Mas a Almeida atualizada corretamente traduz por grande peixe, de acordo com o termo hebraico dag gadol, que aparece lá em Jonas 2,1. Então essa questão da baleia, o texto bíblico não diz que era uma baleia. Em Jonas é grande peixe. E lá em Mateus 12,40 também. Só que a Almeida Corrigida traduziu ketos como baleia. E daí veio toda a confusão. Tanto é que, segundo alguns estudiosos, o mais provável é que aqui estivesse falando de um cachalote. Mas, sendo fiel ao texto bíblico, especialmente como está lá em Jonas, e o significado do termo grego em Mateus 12,40, que temos é um grande peixe. Vamos lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, e no grego koiné, a palavra ketos está se referindo a qualquer grande peixe. Somente depois é que veio a estar associado mais com baleia. Então, esse é o grande problema de tradução. Os israelitas tinham acesso limitado ao mar Mediterrâneo por causa dos filisteus que controlavam a região costeira do Levante, enquanto os fenícios
dominavam a região costeira ao norte. O Mar da Galileia chega a ter 19 tipos de peixes diferentes. Entretanto, o Antigo Testamento não identifica nenhuma espécie por nome, mas usa apenas dag. Até mesmo o animal que engoliu Jonas foi descrito apenas como o grande peixe, como nós já salientamos. Pode ser que os israelitas pensassem nos peixes apenas em duas categorias, os comestíveis e aqueles proibidos na dieta do Pentateuco. Vale ainda salientar que, ao ver Jonas, eles poderiam estar associando com Dagon, que era o deus peixe. Entretanto, o mais importante a ser ressaltado é que não importa o quão longe o homem esteja de Deus e de sua vontade, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de si. E aqui traz a reflexão do Salmo 139, versículos 9 e 10, e eu vou ampliar aqui, incluindo o versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, comparar com Jonas 2,2, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Inferno aqui, na Almeida Corrigida, está traduzindo Seol, que é a mansão dos mortos, o grande abismo. Então, se eu fizer no Seol minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Comentário do Champlin. Adonai, porém, não tinha rompido definitivamente com seu profeta. Ele nomeou um grande peixe, tradicionalmente uma baleia, por confusão das traduções, como nós já explicamos, para que cuidasse de Jonas. E o grande peixe engoliu o pobre Jonas, aumentando assim a duração da sua vida. No ventre do grande peixe, Jonas podia sobreviver por mais tempo do que dentro da água. 2.2. A segunda chamada de Jonas. Jonas, arrependido, orou e Deus ouviu a sua oração. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, e aqui eu saliento, não em praia, Nínive não tinha praia. Então, não é correto dizer que Jonas foi parar na praia de Nínive. Ele pode ter parado na praia de algum outro lugar qualquer, mas não em Nínive. Ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive, lá no capítulo 3. Apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, os destinatários e a mensagem eram as mesmas. Nada foi alterado por causa dos temores ou da incompreensão de Jonas. Como na primeira cena, lá em Jonas 1, na qual os marinheiros, pelo testemunho de Jonas, se tornam tementes a Deus, os ninivitas, em vez de expulsarem Jonas, que em Nínive é um estrangeiro importunador, acolhem e temem essa palavra proclamada. Todos, começando pelo rei, devem abandonar a maldade. Interessante, começando pelo rei, e era justamente o rei que entre os assírios era considerado o exemplo de pavor, o exemplo de terror. 2.3. O arrependimento em Nínive. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus, humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações. Do rei até o mais carente do povo, incluindo os animais, todos ficaram cobertos de roupas de sacos e sobre cinzas. O improvável aos olhos do profeta aconteceu. A perversa, imoral e idólatra Nínive se arrependeu e se converteu. Aqui nós temos no texto bíblico, quando fala dos animais também jejuando, lógico que o jejum é para seres humanos. Animais são seres racionais. Mas quando o texto bíblico quer salientar os animais jejuando, quer salientar com esse exagero, digamos assim, até que ponto chegou o arrependimento lá em Nínive. A pregação de Jonas resultou em um grande avivamento naquele lugar, pois mais de 120.000 pessoas voltaram-se para Deus, ouvindo uma mensagem de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nem entre o seu povo Jonas
tinha presenciado tamanho feito, já que repetidas vezes foi dito a respeito dos 19 reis idólatras de Israel, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aqui o comentário de Bento e Plácido sobre o milagre de arrependimento de Nínive. Os ninivitas deram crédito à mensagem de Jonas da parte de Deus, reconhecendo Adonai como Deus verdadeiro. O arrependimento de Nínive não foi parcial. Todas as classes sociais participaram do menor ao maior. O único fundamento que descansava sua fé era o fato de Deus ter enviado quem os prevenisse, em vez de destruí-los de uma vez. Isso sugeriu-lhes uma possibilidade de perdão. E aqui está, mais uma vez, a bibliografia que eu utilizei para todo esse estudo. Eu sempre me proponho a trazer uma bibliografia, além daquela que é trazida pela revista. E, mais uma vez, também aqui o Novo Dicionário Internacional de Teologia, que é um livro excelente, uma coleção excelente em 5 volumes. E aqui também, mais uma vez, o livro do Sicre Dias, que é uma grande referência, e que Deus abençoe.